O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o socorro chegou. Resistiu como uma fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele sobre as unhas molinhas. A ambulância que a transportava ao hospital, ela estava agitada, tomava por convulsões. Com os olhos esbugalhados, parecia procurar o ar. Sua garganta estava cheia de sangue e os pulmões estavam perfurados. A cabeça tinha batido com violência contra a cômoda azul. Este é o início avassalador de Canção de Ninar, da Leila Slimani. Esse livro aqui é um livro, gente, incrível, incrível. É um dos livros mais... um dos melhores livros que eu li esse ano, por digo-se passagem. Eu gostei bastante desse livro. Gente, esse livro aqui, ele me pegou de um jeito muito forte. Muito forte. Porque, vejam bem, eu esperava uma coisa e vi algo totalmente diferente e muito melhor do que eu pensava. Era uma expectativa que eu tinha de uma forma e veio de outra. Como vocês viram aí, o início ele tem essa premissa de um assassinato. Então toda a história ela parte desse pressuposto, desse assassinato dessas crianças, dessas duas crianças, e elas foram assassinadas pela Louise, que é uma babá que cuidava deles. Daí o livro começa a, depois de todo esse acontecimento, logo nessa primeira página, essas duas primeiras páginas, não é spoiler, que isso aí já é sabido por todos. Depois disso, a história ela fica ao contrário. A história ela retroage, né? Ela vai começar partindo da necessidade dos pais dessas crianças por ter uma babá. Daí vem todo um contexto que a gente vai começar a discutir sobre a questão da mulher, o papel da mulher na sociedade, que já está e que a gente já sabe, que já é imposto pela sociedade em si. Aqui conta a história da Miriam, que a Miriam é a mãe dessas crianças, e ela é formada, ela sempre foi uma aluna exemplar, ela é formada em Direito, e ela está se sentindo sufocada por não estar exercendo a profissão, por não estar na academia, por não estar no mercado de trabalho, e estar ali presa, cuidando das crianças, enquanto o marido trabalha, né? Porque essas partes são bem interessantes, porque quando ela consegue uma espécie de trabalho, uma proposta de trabalho através de um amigo que ela encontra, o marido fica extremamente chateado, porque ela vai abandonar o cuidado dos filhos, vai abandonar a criação, né? Aí vem aqueles questionamentos, e é só o papel da mulher cuidar dos filhos e o do homem também. Então aí vem esses questionamentos, essas indagações que a autora joga aqui, e a gente começa a, de certa forma, pensar. E, gente, essas questões aí são levantadas de uma forma muito realista. A escrita da autora é uma escrita muito contundente, seca, e que casa direitinho com a história. Então, sim, eu me apaixonei pela escrita da autora. Já quero ler mais coisas dela. Daí do desenrolar, a Miriam, que é uma das protagonistas, que é a mãe desses meninos, vai em busca de uma babá por várias agências. Também nessas agências a gente vai meio que se deparar com a realidade ali dos imigrantes, porque a maioria das pretendentes das babás, elas são imigrantes de países ali, por exemplo, África, ou países ali do Oriente Médio. Então aí tem todo esse questionamento sobre a imigração, o trabalho que esses imigrantes têm, essas mulheres imigrantes têm ali na França. E aí tem outras discussões e um outro plot aí para a gente falar muito sobre isso, o papel da mulher imigrante em um país ali como a França. Tem outros questionamentos aí que vão desenrolando sobre a necessidade dessa liberdade, né, que ela necessita, que a Miriam necessita, para que ela consiga viver feliz. Pelo contrário, também tem a necessidade
da Louise, que é a babá contratada, que é uma babá exemplar, que ela faz inclusive atividades que não cabem a ela, como por exemplo, a atividade dela era só cuidar das crianças, mas ela faz muito além, que é cuidar da casa, fazer comida. Isso já não cabia a ela fazer. Mas aí os empregados ali, os empregadores, né, que é a Miriam e o marido dela, eles a priori eles gostam bastante e até eles mesmos dizem: achamos um tesouro, uma preciosidade, é uma babá única, enfim. Mas aí com o passar do tempo eles começam a se sentir incomodados com tudo isso que está acontecendo, porque a Louise, ela meio que encantou ali a família. E a Louise tem uma coisa bem interessante nessa personagem que eu gostei bastante, é que ela sente a necessidade, como se fosse a razão de viver aquela família, né? É como se a família ali fosse o combustível dela. E isso é muito interessante, porque a Louise, ela tem todo esse sofrimento, também tem uma parte da história dela, tem um sofrimento dela toda ali, tem a questão dela ajudar a família, tem todo aquele compadecimento perante a essa personagem. E uma coisa muito importante da escrita da Leila é que ela escreveu de um jeito que a gente fica simplesmente comovido e até mesmo com um pouco de dó, de apreensão, de afeto por uma assassina. E isso poucos autores, sobretudo autores iniciantes, têm essa capacidade de argumentar em palavras o quanto ele consegue conquistar o leitor dessa forma, de o leitor ficar meio que conquistado por uma assassina, até mesmo sentir um pouco de dó por ela e um pouco de afeto. Poucos autores têm essa capacidade. Isso aqui é mérito com certeza da Leila, que escreveu essas palavras, essas sentenças, esse texto de uma forma muito genial, e isso nos encanta. Então aí tem todos esses questionamentos. Os finais, o final do livro ele pode ser um pouco clichê, mas aí ele foi bem interessante para nos não vou falar, né, gente? Mas ele foi bem interessante para enfatizar esse início, todo esse arcabouço, todo esse argumento que a Leila nos conta aqui. O livro ele não vai encantar da forma que a gente vai esperar ali, né? Ele não vai nos encantar da forma que a gente espera, podemos dizer. Ele não vai nos encantar da forma que a gente espera, como por exemplo, eu pensei, essa é a minha opinião, gente, eu pensei que ele iria destrinchar toda essa questão do assassinato, não sei o que, bababá, mas não, ele vai nos encantar de outra forma. Ele vai nos encantar no desenrolar da história, no núcleo ali mesmo, no desenrolar da história, na construção dos personagens, nos argumentos e nas ideias e nos diálogos deles, sobretudo também nos assuntos que a Leila nos traz aqui, sobre imigração, sobre a necessidade de você ter uma família, a necessidade de você ter uma vida também promissora, com e também o papel da mulher na sociedade, a necessidade da Louise, dessa babá, se sentir ali completa e permanecer na família como se fosse realmente um membro. E até os próprios empregadores, como a Miriam, ela sente um pouco de dificuldade de encontrar meio que um adjetivo ali para caracterizar aquela babá, uma amiga, uma conhecida, uma componente ali da família. O que ela é? Porque aí com o tempo eles ficam tão dependentes da babá, que é algo assim meio que tenso, aterrorizante. Até que ponto eles deixaram isso acontecer? Então a gente vai ver tudo isso no desenrolar da história. E é genial, gente, genial. Um livro assim incrível, bem construído, bem desenrolado. Esse início da história, que é sobre esse assassinato dessas crianças,
vai ser um ponto de partida para que a gente comece, para que a gente devore o livro de uma forma muito rápida, porque a gente quer saber o que vai acontecer, como é que foi o desenrolar tudo dessa história, como é que chegou até o ponto de ocorrer esse assassinato. Isso é genial, gente. Eu gostei muito. Foi o ganhador do prêmio Goncourt em 2016, um dos maiores prêmios literários ali na França, e não podia ser diferente. É um romance assim, aparentemente bobinho, que a gente não vai dar tanta importância, mas partindo de todo esse início, de todo esse contexto desse assassinato, a gente vai presenciar assuntos muito mais profundos. Então foi isso que mais me conquistou no romance. Não foi nem o assassinato em si, chocante, como a gente sabe, mas foi mais o desenrolar da história, a construção dos personagens, a forma da Louise, né, que é uma protagonista muito complexa. Vocês vão ver aqui, vão sentir isso, e sobretudo de todos os questionamentos, de todos os temas sociais que ela traz aqui, o papel da mulher, a questão da imigração, o papel também do homem ali na família, então essa questão mais feminista. Gente, leiam, só isso que eu digo, leiam. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se gostou, dá aquele like, se não é inscrito no canal, se inscreva, e até uma próxima. Até mais, gente!